Olá pessoas, boa tarde. Estou aqui fazendo esse vídeo com uma análise do que aconteceu no dia 14, que foi no caso ontem. Eu estou gravando hoje, dia 15, e eu acabei gravando, ficou um vídeo muito longo e eu acabei não postando e nem conseguindo editar de tão longo que ele ficou. Deu quase 2 horas de gravação e ficou um arquivo enorme. Meu computador aqui nem aguentou. E vamos lá para a explicação do que aconteceu ontem. Ontem eu fiquei negativo R$ 22. R$ 22, fiquei negativo R$ 22. E eu vou explicar aqui o porquê que eu fiquei negativo. Então, o que aconteceu? O mercado abriu aqui, né? A Fab Four tava bonita, tava interessante, né? Sempre sabe que eu vejo sempre a média de 200, a média de 20, fechamento e última acumulação. Tava muito bonito, muito bonito. Ele abriu, ele abriu aqui, fazendo essa pequena vela de indecisão. Porém, olhando no 1 minuto, olha só o que aconteceu. Olha só que interessante. Ele iniciou com uma compra, tomou, não teve força e entrou uma força de compra aqui na hora. Na sequência da vela já entrou uma força de compra. Entrou uma força de compra aqui. Eu entendi que era um Bull 180 no 1 minuto. Eu olhei 1 minuto porque geralmente no 2 minutos, quando fica daquele jeito aqui, ficou uma vela nula, né? Aqui ele já deu uma força, né? Já deu uma força aqui nessa vela. E eu entrei aqui em cima, entrei um pouquinho atrasado, né? Meu stop estava aqui embaixo, como sempre. Eu nunca entro e deixo o stop perdido aqui. Então eu entrei, deixei aqui. O que ele fez? No próprio 1 minuto, ele gerou aqui uma bottom and tail. Isso já me deixou. Quando ele começou a descida, eu pensei, vai me estopar, né? Mas, automaticamente, no próprio 1 minuto, ele já fez uma bottom and tail. Então, aqui eu mantive minha confirmação. Mantive a confirmação de que existia uma grande possibilidade de ele continuar indo para cima. Porém, qual foi o meu erro nesse dia de hoje, né? Como eu vi isso daqui, e ele veio com essa força gigantesca aqui, o meu gain estava aqui, ó. Exatamente aqui no 250 pontos, mais ou menos aqui. Tava 250 pontos. Meu gain. Como ele entrou com essa força aqui, eu estiquei lá para cima no 500 pontos. Né? Porque eu pensei, quando vem força, ele vai continuar com força. Porém, no 2 minutos, o que aconteceu? Olha só. Sim, ele deu a força, fez aqui aquela vela lá, que fez a bottom and tail, e começou uma subida muito forte aqui. E como eu falei, alonguei meu stop gain. E aqui ele começou uma força de retorno, uma força de venda. E essa força de venda, vocês podem perceber que ele segurou até aqui, ó. E depois ele desceu de novo. Então, quando começou essa força de venda aqui, ó, eu coloquei meu stop no 0 a 0. Só que, olha a força de venda que entrou, olha a força de venda que entrou. Então, quando desceu, quando ele retornou aqui e estava querendo fazer uma GBI, estopou aqui, né? O que eu entendi? Aqui foi uma vela de confirmação de descida, porque ele veio com essa força, anulou essa vela que estava tentando dar um retorno e fez uma GBI. Porém, na sequência, ele fez essa daqui. E o que eu fiz? Entrei com um contrato. Voltou aqui, meu stop estava aqui embaixo, beliscou meu stop e fez força. Quando ele fez essa força, que eu fiz? Adicionei mais um contrato. Então eu estava com 2 contratos aqui. Minha média ficou mais ou menos aqui assim, né? E o que aconteceu? Ele subiu. Quando ele fez essa subida aqui, eu esperei ele fazer o quê? Se ele continuasse, ele ia passar essa região aqui de compra, né? Essa região aqui que entrou de venda teve uma pequena resistência. Eu subi meu stop para cá, para essa última vela de força. Né? Coloquei meu stop aqui. E o que aconteceu? Uma vela elefante levando para baixo, dando sinal de venda. E daí me estopou. Só que quando me estopou, ele me deixou negativo. Deu mais ou menos uns R$ 50, eu acho. Por aí, uns R$ 50. E daí o que aconteceu? Fiz uma venda, fiz outra venda, né? Fiz uma venda aqui, confirmou, fiz outra, entrei com mais 2 contratos. E daí encerrou aqui, acabou que encerrou aqui. E daí o que aconteceu? Eu acabei encerrando ainda
com 22 negativo. Encerrei com 22 negativo, que eu acabei recuperando alguma coisa no meio do caminho aqui, que não sei porque não está registrado, mas encerrou com 22 negativo. Então fiquei R$ 22 negativo. Fiquei contente, né? Apesar que como eu estava com 2 contratos, um estava aqui, um foi, eu acabei, minto. Tava com os 2 aqui, eu acabei encerrando aqui os 2 contratos nesse stop, nos quase 0 a 0. Bem no fim deu aí uns R$ 20, né, por conta de descer 2 contratos, 50 pontos, né? E daí fiquei com 22. Era exatamente isso que tinha acontecido. Só que o que foi que aconteceu? Por que eu entrei com mais um contrato? Eu entrei com um aqui, eu ia encerrar o outro aqui com 200 pontos. 200 pontos ia pegar um contrato aqui. E eu tava com o segundo posicionado mais ou menos aqui assim, ó, no fechamento do dia anterior. Ia dar uns 250 pontos também, mais ou menos, ia dar uns 250 pontos. Ele foi, pegaria o meu primeiro contrato, bem tranquilo. Aqui, a possibilidade dele estopar seria bem grande, porque eu colocaria meu stop aqui, né? Mas ainda assim teria dado esse ganho aqui, essa distância. Então, com certeza eu ficaria positivo aqui, teria recuperado e ficado positivo, né? Talvez com um pouquinho, mas teria ficado positivo. Mas se eu tivesse segurado, teria pegado o meu gain aqui embaixo. Bem, basicamente foi isso, as operações do dia 14. Foram operações bem tranquilas, mas eu comecei a analisar, fazer algumas análises de oportunidades conforme meu diário de trade. E eu percebi que eu comecei a perder muita oportunidade de 250 pontos, 300 pontos, né? Porque eu tava querendo o quê? Buscar uma pontuação maior, né? E, consequentemente, eu entrava, subia com uns 200, 300 pontos, 350 pontos, e eu não realizava. Como eu tô com um contrato, eu preciso ter essa ciência de que eu preciso realizar em algum momento, né? E daí eu coloquei stop 0 a 0. Isso aconteceu algumas vezes, de o mercado ir 250, 300 pontos, 200 pontos, eu acabar não realizando, ele voltar e me deixar no 0 a 0 e eu acabar não pegando lucro, né? Ou às vezes o dia eu ficar no 0 a 0, ou no dia eu acabar ficando negativo, porque acabei não pegando lucro, não tinha gordura para operar, para tentar mais uma vez, né? Então, basicamente é isso. Eu vou estudar a minha mudança não de estratégia, mas do meu gerenciamento de ganhos, né? Meu gerenciamento de stop está controlado, está bem tranquilo, estou bem feliz, mas eu preciso estudar o meu gerenciamento de ganhos. Então, essa é a próxima etapa, de estudar o gerenciamento de ganhos para tentar pegar uma média de movimento dos dias, fazer um bom estudo para saber a média de movimento dos meus trades, para saber aonde que eu posso parar aqui com um contrato. Eu sei que quando eu tiver 2 contratos vai ficar mais tranquilo. Por quê? Porque eu vou ir com um, pego uma parcial e o outro se resolve, né? Se ele vai continuar, se vai fazer um pullback ou se ele vai miserar no 0 a 0. Então, basicamente é essa análise que eu vou fazer e tentar colocar em prática para mostrar aqui. Beleza? Esse foi meu dia. É isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui e falou!